Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Participe do Fala Galera de hoje. O Guarani está certo em realizar esta reformulação no departamento de futebol após terceira derrota consecutiva na Série C. Já vamos falar bastante, sobre a reformulação, mas a saída do Hugo Pastana, a saída também do Danilo Silva, a chegada de Marcelo Fernandes, Arzur, preparador, e também o Elano, que vai ocupar o lugar do Danilo Silva. Mas já a gente vai falar bastante a respeito disso. Mas, e aí? Qual é a sua opinião? O que você acha dessa reformulação que o Guarani está promovendo? E você participa, manda a sua participação via WhatsApp 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Mande pra cá 971021493. E com o retorno de Danilo Barcelos, você mexeria na equipe titular da Ponte Preta para o duelo deste sábado contra o Anápolis? Opine 971021493. Danilo Barcelos estava machucado, passou por um período de inatividade, mas agora já está disponível. E aí, qual é a sua opinião? 971021493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas do Guarani. Marcelo Cordeiro explica mudanças na equipe titular do Guarani. Marcelo Cordeiro comenta sobre o momento de pressão e revela vestiário de tristeza após a derrota em Caxias. Após terceira derrota consecutiva na Série C, Guarani promove mudanças no departamento de futebol. Executivo Rodrigo Pastana e coordenador Danilo Silva foram desligados nesta terça-feira. Responsável pela contratação de mais de 30 jogadores entre as disputas da Série B, Paulistão e Série C, Pastana deixa o Bugre após quase 10 meses de trabalho. Guarani contratou Marcelo Fernandes para o cargo de treinador, sem a intenção de efetivar Marcelo Cordeiro. Bugre iniciou as tratativas e já definiu a vinda do ex-auxiliar fixo do Santos. Além de Marcelo Fernandes, o Bugre também traz Arzur, preparador de goleiros, e Santos. Elano para o lugar de Danilo Silva.
e Farney Coelho, executivo de futebol do Ipiranga. Esse vem para o lugar do Rodrigo Pastana. Farney, inclusive, já teve a sua saída oficializada pelo Clube Gaúcho. Ele ainda está em Criciúma, mas chegará a Campinas na quinta-feira à noite. Provavelmente vai ser apresentado na sexta-feira. Com falha de Andrei Ventura, Guarani perde para o Caxias por 2-0 no Rio Grande do Sul e cai para a lanterna da Série C. E com o resultado, o Bugre chega à terceira derrota consecutiva nas 3 primeiras rodadas da competição e é o pior time do campeonato. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Pressão aumenta e diretoria estuda saída de Pastana. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Desfalque nas 2 últimas rodadas. Danilo Barcelos está recuperado de lesão na coxa e fica à disposição de Valentim para o duelo contra o Anápolis no próximo sábado. Artilheiro da Macaca em 2024, Gé finalizou o processo de transição, iniciou os trabalhos com bola e será observado em atividades mais intensas nos próximos dias, antes da comissão técnica definir se ele será relacionado pela primeira vez neste ano contra o Anápolis. Jogo no próximo sábado, 19h30, no Majestoso. Luiz Hakim, o boliviano, cobra R$583 mil da Ponte na Justiça. Processo movido pelo ex-zagueiro da Macaca envolve salários atrasados, multas e verbas rescisórias. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Danilo Barcelos é liberado e fica à disposição de Valentim. E tem as notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. O acordo entre Carlo Ancelotti e CBF para que o italiano assuma o comando da seleção brasileira está avançado. No entanto, 2 fatores preocupam o treinador: a segurança no Brasil e a instabilidade política na CBF. As conversas foram conduzidas pelos empresários Álvaro Costa e Diego Fernandes na Espanha, com contatos direto à distância entre Edinaldo Rodrigues e o próprio italiano. A expectativa da CBF é que Ancelotti se despeça do Real Madrid depois da última rodada do Campeonato Espanhol, que será no dia 25 de maio, e chegue ao Brasil no dia seguinte. Pauta 2. O Conselho de Orientação do Corinthians recomendou a reprovação das contas apresentadas no primeiro ano de Augusto Melo. Por 16-1, o órgão também sugere o afastamento do presidente por gestão temerária. Em parecer emitido nesta segunda-feira, o Conselho apontou um aumento do passivo de R$829 milhões. Em outro trecho do documento, o órgão usa o termo endividamento para se referir a este valor. Porém, o aumento da dívida foi menor, da ordem de R$600 milhões. Pauta 3. O Manchester City definiu Gabriel Sara, do Galatasaray, como um de seus principais alvos para a próxima janela de transferências. A equipe inglesa já contatou os representantes do atleta de 25 anos,
nas últimas semanas e o perfil do jogador é bem cotado internamente. Revelado pelo São Paulo, Gabriel Sara se destacou pelo tricolor em 2020, onde foi peça-chave da equipe na boa temporada feita no Brasileirão daquele ano. Em seus primeiros passos na Europa, o jogador se tornou estrela do Norwich ao longo de 2 temporadas com a equipe inglesa. Com o destaque, o meia foi contratado pelo Galatasaray da Turquia no início desta temporada. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10 está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que opera o Twitter e manda essa imagem que você está vendo no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Por falar nisso, por falar no YouTube, no programa de hoje tem presentes para você. Um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Já vem com a faixa estendida e assim você poderá ouvir a Rádio Bandeirantes 85,7. Repetindo, um par de ingressos do Parque Aquático Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Para participar é muito fácil, tá? Basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que ser assinante. É de graça. Não paga nada. E também é muito simples de ser assinante. Qualquer um, qualquer pessoa, todo mundo tem possibilidade de fazer a assinatura do canal. Lá no canal tem no setor do chat, onde o pessoal comenta, deixa comentários ali, onde tem aquele bate-boca. Na cabeça do chat tem um link. Você vai clicar nesse link e aí vai entrar ali para você uma tela onde tem um formulário. Preencha o formulário, é simples, é fácil e é a maneira que você tem de se habilitar para concorrer ao sorteio. É só isso e você já estará concorrendo a um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa
Trata de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h18. Esporte em Debate até 19h30. Você pode mandar para cá mensagens dos temas do dia, enquetes do dia ou então qualquer outro tema que você queira também, né, colocar aqui na mesa de debates. 97102-1493. 97102-1493. Participe. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado. Saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, viu? Ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Então aí vai
ou o WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. Anotou? Vou repetir, 974 10 60 68. Fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Essa rua é uma paralela da Moraes Salles, pertinho da Casa de Saúde, e tem estacionamento bem em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h20, ouvinte no ar. Amigos da Bandeirantes Campinas, Newton, São Bernardo do Campo, o Danilo tem que voltar. Os melhores jogos da Ponte, a escalação titular tinha este ano, né? O Danilo fazendo a dupla com o Arthur. Não dá para o time ficar irregular como tem ficado, e espero realmente que comece a criar corpo, né? Os resultados em si são positivos, mas não pode jogar como jogou o primeiro tempo contra o Figueirense, o primeiro tempo contra o Confiança e alguns momentos como contra o Retrô também, que sofremos risco. A Ponte não estava assim no Campeonato Paulista. Ela era um time sólido, mais sólido, né? Mas eu acredito que alguns jogadores estão mal tecnicamente. Isso influencia. Então, alguns às vezes erram um passo de 2 metros, parece que tem uma leseira de fazer a marcação. No Campeonato Paulista marcava que era uma beleza, agora foi na Série C, estão dando espaço para os outros times tocarem. Não está certo isso, não. Então, que volte o Danilo Barcelos e que o Valentim acerte logo esse time para ter um equilíbrio durante os 90 minutos, 100 minutos que seja, 100 e pouco. É isso aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista e comissão. E a bancada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo respeito. Eu não vou falar de nada de política, porque política é o pior inferno que existe nesse país. Mas eu queria saber o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que o presidente, ele poderia interferir ele como brasileiro, de pátria amada, amarelo, verde, azul, tal, interferir nessa situação da CBF para que não aconteça isso? Ou nós podemos fazer um panelaço brasileiro, porque o brasileiro isso é Brasil, fazer um panelaço como faz todo mundo aí, ó. Vamos fazer panelaço também, para que isso aí não aconteça na frente da CBF. Nós podemos fazer isso aí ou não? Batista e bancada, um abraço, fica com Deus. Talvez eu não pude pronunciar muito legal, mas eu queria saber de vocês aí, e vocês têm uma noção melhor, porque eu acho que nós poderíamos fazer um panelaço para não ter essa camisa vermelha, ter a nossa azul e amarela. Ou o presidente ajuda eu não vou dizer o nome dele, ou se não, a gente ir para frente da CBF. Podemos ou não? Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista e bancada. Amo muito vocês. Assisto, como diz o Ponte Pretano, da pele até o osso, até terminar o programa. Um abraço. Agora acabou? Eu cortei o nome dele ou não? E aí? Só pra colocar o nome certinho, direitinho, né? Falou? Ele não falou o nome. Bom, é o seguinte, o presidente não tem condição de interferir. A CBF é uma empresa privada, não é um órgão governamental. Inclusive, aqui no Brasil, essas questões de empresas privadas, elas não são motivo por prisões por corrupção. Diferente dos Estados Unidos, né? Zé Maria Marim está preso até hoje nos Estados Unidos porque se envolveu lá com corrupção de empresas.
Em outros casos, Marco Polo Del Nero não pode deixar o Brasil, ex-presidente da CBF, porque senão será preso pela Interpol. Tem também o Ricardo Teixeira, é outro que não pode deixar o Brasil, porque também será preso. Então, o Brasil é uma espécie de paraíso para corruptos, salafrários e aqueles que querem dar golpe em todo mundo. Encontram no Brasil uma facilidade imensa, porque fazem o que bem entendem e não sofrem nenhum tipo de consequência. Com relação a fazer panelaço, nós estamos numa democracia, ainda estamos numa democracia, né? Onde cada um pode fazer aquilo que bem entende, evidente, respeitando os códigos inerentes a uma sociedade civil. Pode usar as redes sociais, ainda está podendo usar as redes sociais para fazer a convocação. Agora, fazer protestos na frente da CBF, acho um pouco arriscado, porque a gente sabe que manifestações no Brasil podem ser confundidos, né? Podem ser essas manifestações confundidas com atentado ao direito democrático e à democracia. E aí, como nós temos um STF pujante e que toma as iniciativas, de repente, se houver lá uma quebradeira, você poderá ir preso e pegar 17 anos de cadeia. Então é muito complicado. Agora, falar, por enquanto ainda estamos podendo falar, quer dizer, depende também, né, daquilo que você quer falar. Estamos vivendo um período de novilíngua, como fala o livro 1984 do George Orwell, onde a linguagem tem que passar por uma transformação para ser adequada ao que o sistema permite que você fale. E é assim, né? A maioria das pessoas vive como sombras de si mesmas, presos a rótulos que não escolheram e desejos que não são seus. Mas elas fazem aquilo, como é o caso que está fazendo aí o presidente da CBF, se é que ele realmente, porque a CBF até hoje, ela não se pronunciou a respeito do fato. E isso saiu num site que é especializado em uniformes e adiantou que a segunda camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo será vermelha e não azul, como sempre foi o uniforme número 1 é o uniforme amarelo e o uniforme número 2 o uniforme azul. Então a CBF pretende, segundo esse site, aposentar a camisa azul e no lugar colocar uma camisa vermelha. Mas enfim, não sei se me fiz entender, mas pelo menos coloquei a minha opinião aí com relação à sua indagação, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Perdemos o contato com o Tigrão, né? Assim que ele tiver possibilidade. Entrou a imagem, mas não o áudio. Provavelmente o microfoninho do equipamento está desligado. Não, tá ligado. Agora sim, agora tá ligado. Pode falar, Tigrão. Então, ele estava ligado, mas não vamos sofrer desnecessariamente. Estava ligado. Um abraço para você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. É muito polêmico tudo isso daí que você estava falando, mas eu, para não me exceder, vou falar aqui do Fala Galera, né? Vou pro Fala Galera, daqui a pouquinho tô acabando de chegar aqui no meu ponto de apoio aqui em Curitiba, no Paraná, no hotel, e daqui a pouquinho vou dar uma melhorada aí na nossa iluminação, né? Então, mas nessa primeira participação, para a gente não perder tempo, vamos pro Fala Galera do dia 29/4, que por coincidência é hoje. Guarani está certo em realizar uma reformulação no departamento de futebol após terceira derrota consecutiva na Série C? Tá certo. Vai esperar o quê?
que é que o Guarani vai esperar? Vai esperar mais um rebaixamento? A gente estava muito otimista, a gente esperava um time com uma atitude diferente, e ele teve no primeiro tempo, mas erra demais, né? Quando erra e dá essa sopa pro azar aí, e pinga a bola pro adversário, fica difícil. Jogou melhor ontem do que o Caxias no primeiro tempo, é bem verdade que criou poucas chances, mas aí doou um gol e o time voltou uma pilha de nervos e acabou perdendo mais uma. Tá certo, sim. Eu acho que pode até não dar certo, mas pelo menos não vai haver o erro ou a condenação pelo erro de omissão. Precisa de ação porque a situação é muito grave. Então tá certo, sim. Com o retorno de Danilo Barcelos, você mexeria na equipe titular para o duelo deste sábado contra o Anápolis? Eu mexeria na equipe titular que começou o jogo e que fez um primeiro tempo horroroso contra o Confiança no sábado, e começaria o jogo não com o Barcelos, que não jogou nem no primeiro nem no segundo tempo, porque ele estava vetado, nem viajou. Eu começaria com o time que terminou o jogo contra a equipe do Confiança e virou o jogo no segundo tempo. Com aquele time, eu começaria a partida já contra o Anápolis, porque o jogo é em casa, precisa ser mais ofensivo, precisa liberar um pouco. De repente, com o Serginho fazendo aquela função que me agradou muito, vindo buscar a bola atrás e dando muita qualidade na saída da mesma. Então, não promoveria o retorno do Barcelos desde o início, mas levaria como uma importantíssima opção de banco. E começaria com o time que terminou o jogo lá em Aracaju contra o Confiança na bela virada da Ponte 2-1. Batista. São 17h31. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira. Guarani está certo em realizar essa reformulação no departamento de futebol após a terceira derrota consecutiva. Tem que fazer alguma coisa, né? Eu espero que as pessoas escolhidas para tocar o projeto daqui para frente sejam competentes, porque não adianta trocar e piorar o que já é ruim. Eu espero que eles saibam o que estão fazendo. Com o retorno de Danilo Barcelos, você mexeria na equipe titular para o duelo desse sábado contra o Anápolis? Não. E explico. Tanto o Lucas como o Emerson Santos, eles estão voltando de contusão e ainda não têm o melhor do ritmo de jogo. Apesar de concordar que os atletas que entraram, principalmente na posição dos dois, no segundo tempo entraram bem. Portanto, respondendo objetivamente para o próximo jogo, contra o Anápolis, eu não mexeria no time, Batista. 33 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, galera da Band. Batista, não dá para acreditar numa pessoa, né, que traz Richard Rios, Janderson, Yuri Tanque, Matheus Bueno, que de repente tenha desaprendido tudo e traz tanto pé de rato como chegou agora, né? Para a cereja do bolo, o goleiro Andrei. Não dá para entender nisso. Será que ele desaprendeu? Não consigo, não passa pela minha cabeça o que aconteceu com Pastana. Só isso. Alexandre do Taquaral. Se formos comparar com um jogador e com um treinador, está em péssima fase. Se é que a gente pode fazer isso, né? Comparar executivo com jogador e também com um treinador de futebol. Mais um. Ô Batista, aqui é o Carlão da Vila Boa Vista. Eu acho que tem que fazer alguma coisa, porque é impossível, o time não joga, rapaz. Pô, perder para um time ruim daquele do Caxias lá é brincadeira. E outra coisa, tem que mandar esses caras tudo embora. Esses caras tem que pedir
renunciar urgente, pô. Eles estão acabando com o Guarani, eles vão detonar o Guarani, não tem condições esses caras aí não, meu. Pelo amor de Deus. Obrigado, boa tarde, até mais. Boa tarde, até mais. Mais um. Batista, Federico Ponte Federação Querida. Só um comentário aí do Guarani. Tomara que esse Pastana aí nunca passe perto da Ponte Preta. Porque o cara contratar um goleiro que joga o Campeonato do Espírito Santo, que é praticamente o campeonato amador, deve ter um representante na Série D, se muito. Jogador de 30 anos, que a realidade dele é um clube amador. Não tem condição de jogar a Série C, né? Boa sorte aí, Pastana. Longe da Ponte. Abraço. Abraço, muito obrigado. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. E é o seguinte, a partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou então para assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h37. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre está numa situação preocupante na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O time é o lanterna, né? Nenhum ponto conquistado em 3 partidas, 3 derrotas. A luz amarela já está acesa há um bom tempo pelos lados do estádio Brinco de Ouro. Ontem, primeira partida sob o comando do técnico interino Marcelo Cordeiro, fez alterações no time titular, a equipe entrou com novidades, mas, no entanto, o rendimento acabou sendo o mesmo das partidas anteriores. O Guarani foi praticamente dominado pelo Caxias, que marcou um gol no final do primeiro tempo e um gol no final do segundo, para decretar a vitória pelo placar de 2-0. Entre os estreantes esteve o André Ventura, aliás, o único estreante, né? Entre as novidades, o estreante André Ventura no gol, no lugar do Fred Conte, mas acabou falhando, né, no primeiro gol do Caxias. Estava numa partida aparentemente nervosa o novo goleiro do Guarani. Ao final do jogo, em entrevista concedida à assessoria de imprensa, o técnico interino Marcelo Cordeiro explicou as mudanças feitas na equipe titular do Guarani. Na verdade, algumas trocas foram por lesão, né? A gente perdeu o Dani Júnior durante a semana, né? Teve um edema muscular na posterior, tentamos recuperá-lo para o jogo, mas não conseguimos recuperar a tempo. E tivemos que colocar o Samuel para iniciar o jogo. A ideia era primeiro começar com o Denis Júnior. Tivemos 2 desfalques por suspensão, tanto o Leite como o Sarará. A troca no gol era até pelo momento que o clube atravessava. A gente achava que precisava de um cara mais experiente, né? Um goleiro que acabou de ser eleito o melhor goleiro do campeonato do Espírito Santo. Mas uma fatalidade ali, que faz parte da profissão. A gente acabou tomando aquele gol no primeiro tempo e não conseguiu, por mais que a gente tenha criado algumas situações no segundo tempo ali, não tivemos sorte, não tivemos competência de fazer o gol de empate. Mas nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar na luta para que o Guarani saia dessa situação. A gente sabe que as cobranças vão vir e nós estamos preparados para poder fazer o nosso melhor, para que já no domingo a gente
deu o primeiro passo. Não vai ser fácil, até porque é um grupo jovem, onde a cobrança vai vir, mas nós estamos prontos para dar a volta por cima no próximo jogo em casa. Havia sim uma expectativa de uma melhora no rendimento do time nesta partida contra o Caxias em relação aos jogos contra Maringá e Brusque. Até pela mudança de treinador, sempre há, essa questão dos jogadores pouco aproveitados, aproveitarem aí a chegada de um novo técnico, ou mesmo sendo um técnico interino, para mostrar que tem condições de brigar pela titularidade, mas essa expectativa acabou não se confirmando quando a bola rolou. E o Marcelo Cordeiro comenta sobre o momento de pressão e revela que o vestiário, após a derrota para o Caxias, não era para ser diferente, foi um vestiário de muita tristeza. A pressão faz parte do futebol, ainda mais num clube como o Guarani. Quando você não consegue os resultados, a pressão vem, e quem trabalha com futebol tem que saber absorvê-la. O vestiário é de tristeza, porque realmente a gente não esperava sair daqui derrotado. Foi uma semana boa de trabalho, o grupo estava empenhado em conseguir a primeira vitória hoje, mas o jogo de hoje a gente não tem mais o que fazer. Analisar, corrigir os erros e melhorar, é a única maneira. No próximo jogo, nós temos 2 jogos em casa, como eu falei, e temos a obrigação da vitória, já tínhamos antes, agora ainda mais, porque a situação na tabela não é boa, não é confortável, mas eu tenho certeza absoluta que esse grupo vai conseguir dar a volta por cima. Essa derrota, também com o mau rendimento do time, deve apressar a busca por um novo treinador. Marcelo Fernandes é um dos nomes cotados, ele que estava no Santos até recentemente. Outros nomes também estão sendo cogitados, mas as mudanças já começaram no departamento de futebol. Tanto o executivo de futebol Rodrigo Pastana quanto o coordenador Danilo Silva foram desligados nesta terça-feira. O Pastana, que foi responsável pela contratação de mais de 30 jogadores entre as disputas da Série B, Paulistão e Série C. Após quase 10 meses, ele deixa o Guarani. O técnico Maurício Souza, inclusive, o último técnico, foi uma contratação feita pelo Rodrigo Pastana. Agora, outros nomes são cotados para ocupar também esta vaga. O Varney Coelho, executivo de futebol do Ipiranga, já foi desligado lá do time do Ipiranga, deve ser o novo executivo de futebol. Também fala-se em um novo diretor de futebol para o lugar do Danilo, que seria o caso do Elano. Também um novo preparador físico deve ser contratado. O Arzura em Santos é o nome que está em pauta. As mudanças precisam acontecer, não somente de nomes, mas também de atitudes desse grupo do Guarani, na busca pela recuperação dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h42 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Bandeirantes. Bom, é o seguinte, vamos dividir em duas partes o noticiário do Guarani Futebol Clube. Inicialmente vamos falar do jogo de ontem. O Guarani perdeu para a equipe do Caxias a terceira derrota consecutiva e é o único dos 20 disputando a Série C que tem 0 ponto. O Guarani ontem foi um time pasmacento, teve falhas absurdas como a do goleiro André Ventura e não produziu absolutamente nada. Em nenhum momento deu mostras de que poderia conseguir um resultado diferente do que aquele que foi registrado lá em Caxias do Sul com baixa temperatura. Houve a mudança de treinador, mas o que me chamou a atenção foi uma repetição de procedimento. Por exemplo, o Isaac, pior jogador em campo na partida contra o Brusque, e foi escalado pelo Cordeiro para essa partida como titular, começando o jogo nessa partida contra a equipe do Caxias. Então é muito estranho um negócio desse, né? O treinador anterior escalou exatamente o Isaac no jogo diante da equipe do Brusque. E o Marcelo Cordeiro teve o mesmo procedimento. Também escalou o Isaac, sendo que ele não produziu absolutamente nada. E ele é bom jogador, tem qualidade, já contribuiu bastante para o Guarani no passado, mas no momento, realmente, o futebol dele está eclipsado. Começo com você, CH, o que você achou do jogo de ontem? Batista, eu não gostei de nada que eu vi. Aliás, são vários aspectos decepcionantes. Você citou, talvez, o principal, né? Não dá para entender como é que o Isaac continua sendo escalado em posição errada. Não dá para compreender esse tipo de coisa. Outro detalhe, esse foi o goleiro experiente que contrataram. O Gleger conhece o jogador e é verdade, pode ter sido uma partida, mas uma partida que comprometeu o jogo do Guarani. Comprometeu. Depois do gol, o time se enervou ainda mais, aí ficou muito difícil. Fora o lance mambembe de 2 tentativas de estourão dele, que ele furou nos 2. O Andrei não estava normal. Não é possível que ele jogue só aquilo. Não é possível. Não é? Não é possível. Então, escalação errada, o time correu. Verdade, o time correu, mas o Guarani precisa mais do que apenas o grupo se aplicar, o grupo ser incisivo, o grupo ser principalmente competitivo. Precisa ter qualidade técnica também, precisa arrumação tática. Existe uma série de fatores e hoje o Guarani não tem nada. Não tem nada. Então, talvez chegue um treinador novo aí para começar tudo do zero e tem que começar mesmo. Eu não sei se vai conseguir, porque eu ainda continuo com a mesma convicção. O problema do Guarani não é o comando técnico, e sim o time que foi montado. Aí vai sair o homem do futebol, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. O que não pode é ficar assistindo essa mediocridade, essa vergonha que o Guarani está passando na Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani está passando vergonha, motivo de esse time. Não é o Guarani Futebol Clube. Esse time, esses jogadores, essa comissão técnica e essa diretoria. Eles estão passando vergonha. O Guarani não merece isso, a sua torcida também não. Então, pelo menos eles não estão pecando por omissão. Mas para fechar meu comentário, também não adianta nada trocar técnico, trocar o homem forte do futebol e contratar errado. Então, cuidado com as escolhas, Batista. Vamos lá, Tigrão, vamos dividir em duas partes, né? Daqui a pouco a gente fala da reformulação, mas antes, o jogo de ontem que você comentou pela Rádio Bandeirantes. Achou o que do jogo, Tigrão? O Batista, eu achei que no primeiro tempo o time preencheu, pelo menos parcialmente, a expectativa que eu tinha
de um time mais aguerrido, de um time com mais entrega, de um time mais combativo, apesar de não estar praticando um futebol vistoso. Entendo e não abro mão desse ponto de vista, que até o momento em que aconteceu aquele gol absurdo, incompreensível da equipe do Caxias, na falha assim elementar do goleiro do Guarani, eu entendo que o Guarani era melhor. E ele ia levar para o intervalo, o gol foi a 44 minutos, ele ia levar para o intervalo uma igualdade, e jogando melhor do que o seu adversário, que aliás é muito fraco. Isso que o ouvinte falou agora há pouco, eu concordo plenamente. Dos 3 times que o Guarani enfrentou até agora, pela ordem, o Maringá, o Brusque e agora ontem o Caxias, para mim tecnicamente o mais fraco o Caxias. E o Guarani estava levando o empate e a vantagem técnica. Estava ganhando o primeiro tempo aos pontos, se fosse no boxe. Mas no futebol isso não existe. No futebol não existe. Futebol é bola na rede. E o Guarani teve a oportunidade com o Samuel e perdeu um gol feito. Mas mandou, teve mais volume, teve mais a bola, teve mais organizado, tomou a iniciativa e guerreou. Eu achei que dentro das limitações do elenco, que o time estava bem. O time estava bem, dentro da limitação do elenco. E muito mais próximo de abrir o marcador do que propriamente de tomar o gol. Só que aí vem o acidente, né, Batista? Aí vem aquele problema que ninguém poderia conviver com ele, ninguém poderia imaginar que o goleiro do Guarani fosse cometer uma falha daquela, indo em dúvida se ia espalmar ou se ia segurar a bola na cobrança de falta, e aí soltou a bola que bateu no travessão e na volta tomou o gol. Esse fato desestabilizou emocionalmente o time que já estava com os nervos em frangalho pelas cobranças, pela fraca campanha, pelas 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, e aí o segundo tempo o time se perdeu. E mais uma coisa que me preocupa muito, mas não é pouco não, me preocupa muito. Depois das alterações processadas, o time do Guarani piorou. Piorou. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhuma sombra de constrangimento para falar isso que eu vou dizer agora. Eu lamento ter que dizer isso. Mas piorou. Essa é a verdade dos fatos. Piorou e piorou muito, né? Então, o que eu posso dizer do jogo como um todo? O que eu posso dizer do jogo no conjunto geral de ações da partida? Primeiro tempo melhor o Guarani, segundo tempo o Guarani se perdeu, e aí, a 37 minutos, cria a chance para empatar, que já seria um alto negócio dentro das circunstâncias, porém, perde o gol. O zagueiro lateral direito da equipe do Caxias salva em cima da linha, Thiago Enes, salvou em cima da linha, tanto é que foi a defesa do jogo essa daí. E aí, se empata, quem sabe poderia ter recuperado, mas não tem ser no futebol. Recuperado a confiança e até virado o jogo, mas não empatou. Aí se lançou todo para frente, desordenadamente, para mim irresponsavelmente, e acabou tomando o segundo gol num chutão para frente, não foi nem lançamento, foi um chutão para frente, e aí não tinha ninguém cobrindo a bola comprida, não tinha ninguém chegando para fazer a cobertura, fica o avante que faz o gol cara a cara com o arqueiro Bugrino e mete a bola na rede, 2-0, 44 do segundo tempo. Então, o primeiro gol no finalzinho do primeiro numa falha e o segundo gol no finalzinho do segundo, uma outra falha de posicionamento e de estratégia de jogo. Tudo bem, precisa empatar, mas não adianta ir todo mundo e perder a bola lá e não ter alguém para cortar essa bola comprida, para tentar coibir um contra-ataque mortal, que nem contra-ataque foi um chutão, sobrou um atacante contra o goleiro, estava todo mundo depois da linha de meio campo ou próximo dela. Então, eu resumo assim: primeiro tempo razoável, uma resposta boa provavelmente ao apelo do Marcelo Cordeiro, que estava dirigindo a equipe, o gol tomado, absurdamente tomado numa falha elementar, desestabiliza emocionalmente o time,
O time volta pior, as alterações pioram o time e para piorar tudo toma o segundo gol no erro de posicionamento e a história se repetiu. O Guarani não jogou tão mal assim, principalmente no primeiro tempo, mas erra de forma fatal. E quando erra, é punido severamente, porque a bola pune, como gosta de dizer o Muricy Ramalho. Errou em momentos cruciais e errou de uma maneira muito grave, muito séria. E aí perdeu um jogo que estava na mão contra um adversário que vai ser saco de pancadas nesse campeonato. São 17 horas e 55 minutos. Agora a outra parte, que é a reformulação que o Guarani vai fazer no seu departamento de futebol. Contratou Farney Coelho e demitiu Rodrigo Pastana. Eu perguntei ao Chat GPT: você conhece Farney Coelho? E o Chat GPT respondeu: sim, conheço Farney Coelho. Ele é um executivo de futebol brasileiro com uma carreira consolidada na gestão esportiva. Atualmente está em processo de transição para assumir o cargo de executivo de futebol do Guarani Futebol Clube de Campinas, São Paulo, após 4 temporadas à frente do Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul. Natural de Rio Grande do Sul, Farney é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande, além de possuir MBA em Gestão Estratégica. Durante sua passagem pelo Ipiranga, conquistou títulos como o Vice-Campeonato Gaúcho em 2022, o título de Campeão do Interior em 2023 e o Vice-Campeonato da Copa Federação Gaúcha de Futebol em 2024. Anteriormente foi campeão matogrossense em 2020 pelo Nova Mutum. Em fevereiro de 2025, chegou a ser anunciado como gerente de mercado do Cuiabá, mas optou por permanecer no Ipiranga devido a questões pessoais e profissionais. Agora, com a saída de Rodrigo Pastana do Guarani, Farney está acertado para liderar a reestruturação do departamento de futebol do clube campineiro, que enfrenta uma fase difícil na Série C. Finaliza o texto do Chat GPT. E eu pergunto para você, CH, o Chat GPT disse que conhece e deu informações. E você conhece? Não, Batista, não conheço, mas pesquisei. Perguntei para um companheiro meu da imprensa do Rio Grande do Sul, entrei na internet, também utilizei a inteligência artificial e digo o seguinte: apesar de ser novo, tem um currículo de respeito, formação acadêmica de respeito. Vai funcionar? Não sei. Eu continuo na mesma linha. Ninguém faz milagre sem jogador. Não tem jeito de fazer um time de futebol jogar se não tiver minimamente uma qualidade. E para mim, até o presente momento, esse é o grande problema do Guarani. Um time mal montado. Tomara que o Farney, na próxima, se der tempo, né? Na próxima janela, ele consiga corrigir o que já deveria ter sido corrigido após o final do Campeonato Paulista. E com relação a Marcelo Fernandes, que será o treinador, e o Elano vem para o lugar do Danilo Silva, é coordenador técnico. E também o Azur, que é o treinador, que será o treinador de goleiros. Eu gosto de todos os nomes, eu acho que são interessantes. O Elano dispensa qualquer tipo de apresentação, o Azul também. É um grande preparador físico, preparador de goleiros, eu já entrevistei ele, não é? E o Marcelo Fernandes é um cara muito respeitado no Santos Futebol Clube. Ele tem bons conceitos de futebol, mas eu vou insistir naquilo que falei a respeito do Farney.
O problema do Guarani, até que me provem ao contrário, é o time que foi formado. O Marcelo vai dar conta disso? Não sei, só o tempo dirá. E para você, Tigrão, conhece o Farney Coelho? O que você acha dele? Não conheço não. Não conheço não acompanho assim tão a miúde o futebol do Rio Grande do Sul, dos grandes, claro que sim, mas o Ipiranga tem aí, né, essa situação aí de um belo campeonato gaúcho em 2022, uma conquista aqui, outra ali, ele tá lá faz tempo, é de Rio Grande, é gaúcho, portanto, mas esse site especializado que você leu aí dá boas recomendações e ele tem uma formação acadêmica invejável, né? Vamos ver se na prática como é que é o relacionamento dele com o mercado. Relacionamento com o mercado é muito melhor do que diploma, mas eu não estou dizendo que ele não tem, até porque eu estaria sendo injusto. Acabei de dizer que eu não o conheço, então não o conheço não, e desejo a ele boa sorte. Eu acho que o Guarani precisava de uma medida de impacto, né? A coisa não está acontecendo, as contratações para esta Série C e também para o Campeonato Paulista foram um desastre, né? E o Danilo, que é um cara formado no Guarani, com uma história lindíssima no clube, foi um grande zagueiro, mas ele vivia aí à sombra do Pastana, né? Ele se reportava ao Pastana, então caiu junto, era da equipe, mas ele estava numa situação confortável, porque o Pastana era a vidraça de todo mundo, o alvo de todas as críticas e para mim de forma coerente, desde que com respeito, nada de invadir a privacidade, nada de ofender a honra de um profissional que está aí no mercado há tanto tempo, que já fez um belo trabalho no Guarani, e ninguém pode negar isso na sua primeira passagem. Agora, ninguém falava do Danilo Silva, só do Pastana, mas ele estava junto, um é executivo, o outro é coordenador, é gerente, é questão de nomenclatura, mas existia uma hierarquia, o Danilo Silva se reportava ao Pastana, e ele mesmo disse isso em entrevista. Então, caem os dois, cai treinador de goleiro, né? Quase caiu o queijo, porque já caiu o treinador. Mas quando a coisa está desse jeito, tem que dar uma chacoalhada. Então tem a questão técnica, tem a questão de tomar uma providência, tem a questão de tentar um novo caminho, e tem também a questão da satisfação para a torcida que está irada. A torcida do Guarani não aguenta mais. Então, derrubou, o alvo era o Pastana. Agora, se tem intenção de desvio de foco ou não, tomando essa medida praticamente no mesmo dia em que aconteceu a terceira derrota, aí cada um que faça a sua interpretação. Mas a diretoria do Guarani também tem que fazer a sua parte. Ela também não pode jogar toda a responsabilidade nas costas do departamento de futebol, porque se o Danilo Silva se reportava ao Pastana, ambos se reportavam ao CA. Então tá todo mundo no mesmo balaio. Mas ali é cargo eletivo, houve eleição, tem questão estatutária, eu não quero saber. Eu acho que a diretoria tem que vir a público, conversar com a imprensa, através da imprensa conversar com o torcedor do Guarani e dizer quais são as medidas. Qual é a estratégia? Qual é o planejamento? Porque senão a cobrança em cima dela, diretoria, dele, CA, tenham certeza absoluta. Se o quadro não for revertido, ela vai ser a cobrança, mas muito mais inflamada e muito mais rigorosa do que em cima do Pastana. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então a diretoria tem que montar um plano emergencial, um comitê de crise, para dizer o que é que vai ser feito. Porque troca Pedro por Paulo e acha que agora acalmou as bases, lê do engano. Não é isso que vai acontecer. Então está vindo um nome aí que tem um belo currículo, pela informação que você passou, eu não o conhecia, estou sendo absolutamente sincero aqui com o amigo ouvinte da Bandeirantes, especialmente com o torcedor do Guarani. Então acho que é uma incógnita, uma vivência zero no futebol de São Paulo. Uma coisa é trabalhar em Erechim, com todo respeito, no Ipiranga,
Um time só na cidade, cidade pequena, pacata, um time que briga lá para ficar na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Outra coisa é esse caldeirão que é o futebol campineiro, com a maior rivalidade do Brasil e com um clube do tamanho do Guarani. Então, para mim, é uma incógnita. Eu vou esperar. Desejo boa sorte a ele, como desejo boa sorte também para o Elano, que é um cara que tem íntima ligação com o Guarani, que é treinador de futebol, com licença plena da CBF, mas que não vem para ser treinador. Vem o Elano para ser aí o gerente de futebol, coisa do tipo, se reportando ao novo executivo, que vem lá de Erechim. Portanto, boa sorte a eles. A medida tinha que ser tomada, eu já disse aqui em manchete, mas que ninguém se iluda, que se a coisa não for revertida imediatamente, vem uma avalanche de cobrança pertinente para cima do CA, que afinal de contas é quem está com a responsabilidade de administrar o clube. E não gostaria que acontecesse o que aconteceu com a Ponte no ano passado, quando trouxe Pintado e João Brigatti num pacote só. Pintado, treinador, João Brigatti, treinador. Espero que isso não aconteça. Espero que o Elano venha efetivamente para um cargo administrativo, que é para aquilo que ele foi contratado, e que ele, de uma hora para outra, dentro de uma situação de apagar as labaredas mais altas, que ele não seja guindado à condição de treinador, como foi guindado à condição de treinador o João Brigatti, depois da passagem do Nenê Santana, mas o Brigatti veio para ser o executivo de futebol e acabou sendo treinador no mesmo campeonato, volta à condição de executivo ou de gerente, até aí tudo certo, mas o resultado todos nós sabemos qual foi. Então que o Guarani não fala, não, vamos levar o Elano, que como o Elano é treinador, uma situação emergencial, o Elano assume e a gente tem um cara aí que a torcida gosta e dá mais uma desviada no foco. Aí vão jogar o Elano dentro de uma frigideira que não tem tamanho. Ela é uma frigideira do tamanho da cúpula de um disco voador, com óleo fervendo. E não vai resolver, porque não é assim que se administra futebol. Eu espero que isso não aconteça, que não tenha vindo o Elano, né? Travestido de executivo de futebol para a qualquer momento assumir, executivo não, de gerente de futebol, para a qualquer momento assumir como técnico formado e que atua na profissão e que já tem alguma experiência ou boa experiência de carreira, para que ele fique ali no step. Tá aqui, nós temos o treinador profissional dentro de casa. E aí coloca de sopetão, já com a temperatura do óleo em 1.200 graus, e aí vão queimar a campanha e vão queimar também o próprio Elano, que não merece isso. Olha, eu recebi uma informação de que quem está por trás da reformulação do Guarani é o pai do Neymar. Estaria, portanto, dando o suporte para essa reformulação. A janela está fechada, mas tem possibilidade de contratações. A próxima janela de transferências vai abrir no dia 10 de julho e vai até o dia 10 de setembro. Mas permite novas contratações para jogadores que tenham rescindido contratos até o dia 28 de fevereiro. Então, para jogadores que estão sem contratos, aí pode fazer a inscrição. Para jogadores empregados, aí só depois do dia 10 de julho, quando abre a chamada janela de inverno. Então, eu não sei, não obtive informações de qual será a contrapartida para essa entrada do fazer aí, conduzir essa reformulação do Guarani. Mas a pessoa que me passou a informação merece todo o respeito e é uma pessoa confiável, de mercado, e que o pai do Neymar
O Neymar é Neymar Júnior, né? E o pai dele, portanto, é Neymar. Se o filho é Júnior, o pai só pode ter o nome do filho, né? Então é o Neymarzão, o pai do Neymar, que estaria por trás de toda essa reformulação. Se essa informação for verdadeira, for confirmada, aí é mais preocupante ainda, né? E primeiro, o que tem a ver o pai do Neymar com o Guarani? Eu vou concluir. O que tem a ver, que tipo de identificação e de conhecimento que ele tem do Guarani? Quanto dinheiro ele vai pôr? Seria o Neymar pai e o Neymar filho os novos proprietários do Guarani na virada de chave para que o Guarani vire SAF? Mas é assim que se age? O Conselho nem referendou ainda. Ainda não há nem a autorização estatutária. Isso aí não pode. No momento não é possível. Então, é possível fazer um outro tipo de negociação. Mas SAF não. SAF não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas aí é investidor, é um cara que vai arrendar o clube. Precisa falar isso para a torcida. Então eu também não quero me alongar nesse comentário, porque eu não tenho a confirmação, não da sua palavra. Você disse que é uma fonte quente. Mas eu vou esperar a diretoria se manifestar. Porque se já tem, me perdoem, nada contra o Neymar pai, nem o Neymar Júnior, mas se tem um CA e já tem sapo de fora apitando, então tem que dizer qual é, pô. Peraí, vai pôr dinheiro? Tá mandou contratar o Elano? Mandou contratar esse novo executivo lá de Erechim? Mas o que o pai do Neymar conhece de Guarani, do elenco do Guarani? Da história? Não, eu não sabia. Chegou agora aqui para mim a informação do Gasparzinho. O pai do Neymar é bugrino desde criancinha. Dá licença, né, Batista? Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol os melhores tem para você os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. 100% 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
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, terceira fase. Hoje, jogo de ida, 9h30 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Náutico. O provável São Paulo do técnico Luiz Zubeldia com Rafael, Cedric Soares, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Já o Náutico do técnico Hélio dos Anjos com Muriel no gol, Buiú, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo, Marco Antônio, Patrick Alain e Auremir, Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio, o árbitro de vídeo será Elmo Rezende Cunha. Hoje, terça-feira, 9h30, Copa do Brasil, a bola rola Morumbi, tem São Paulo e Náutico. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h17, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E hoje tem presentes para você. Sim, você participa pelo canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, você entra lá no canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá fixado na parte de cima do chat, onde o pessoal deixa comentários. Tem um link. Entre nesse link, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e você estará concorrendo a um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. É só isso. Não precisa responder absolutamente nada. É só clicar no link, aparece o formulário. Preencha o formulário, pronto. Você já estará concorrendo a um par de ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Você terá 3 dias úteis para retirar os presentes. Hoje é terça, amanhã é dia útil. Amanhã é quarta, aí você conta 1. Aí na sexta é dia útil, porque quinta é feriado. Conta 2. Depois, na segunda-feira, 3. Das 9 da manhã até a 1 da tarde. E no período da tarde, das 14h30 até as 17h30. Caso você não tenha tempo para vir nesses horários, repito, das 9 a 1 e das 14h30 até 17h30, nesses 3 dias. Caso você não tenha tempo para vir buscar, por favor, não participe,
porque você pode ganhar e aí não vem nesses 3 dias, não vamos conseguir entregar os presentes. E aí, assim, você dá a oportunidade para uma outra pessoa que terá tempo para vir aqui nesses horários buscar os presentes, tá bom? Muito obrigado pela compreensão, mas o objetivo é entregar os presentes. Então, se você ganha e não vem buscar, aí não cumpriu o principal objetivo, que é fazer a entrega dos presentes, tá bom? E para você que poderá vir buscar, participe e boa sorte para você. 18h20, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo no próximo sábado, embalos de sábado à noite, contra a Napolina, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte que vem de vitória importante sobre o Confiança e se mantém na parte de cima na tabela de classificação. Vai ser o primeiro jogo da Série C em que o torcedor ponte-pretano estará presente no estádio Moisés Zucarelli, porque naquele jogo contra o Retrô, naquela vitória, o torcedor ponte-pretano não pôde comparecer devido à punição imposta pelo STJD. Boas notícias para o técnico Alberto Valentim. O Danilo Barcelos, desfalque nas 2 últimas rodadas, está recuperado de lesão na coxa, fica à disposição, pode voltar a ser escalado ali na lateral esquerda. Já com relação ao Gé, artilheiro da Macaca no ano passado, ele já finalizou o processo de transição, já iniciou inclusive trabalhos com bola e vai ser melhor observado nesses próximos dias para definir se será ou não relacionado pela primeira vez neste ano também na partida do próximo sábado. Há muita cautela, né, para não queimar etapas, principalmente nesta questão do Gé, da volta dele. Ele que é um artilheiro, tem muita qualidade técnica, isso é inegável. Dentro de campo, o time vai muito bem, obrigado. Fora dele, continuam pingando, né, respingando ações judiciais. Agora é o Luiz Hakim, boliviano, né, que estava aí na Ponte Preta, foi titular durante boa parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele cobra quase R$600 mil da Ponte Preta na Justiça, salários atrasados, multas e verbas rescisórias. Mais um caso aí onde vai ter que trabalhar bastante o departamento jurídico da Ponte Preta nesta questão desta ação movida pelo Luiz Hakim. Ponte se preparando para o jogo contra a Napolina, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Macaca até aqui com 2 vitórias e um empate em 3 jogos. São aí 7 pontos conquistados em 9 disputados na competição, Batista. 18h22, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como o presunto e leve, como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança. Fica ali na Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lop, que é uma avenida mais conhecida. Então, estando na John Boy do Lop, já vai perceber quando você estiver ali nas proximidades do satélite Íris. Já dá para ver a fachada do Igatacado. E tem também possibilidade de você se utilizar do BRT
do terminal Campo Grande. E quem for de carro tem estacionamento coberto no local. Lojas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18h24. Bem, ô Tigrão, começo com você debatendo a macaca. Hoje até na tela da Band, nós estávamos debatendo a situação da Ponte na competição. Está com 7 pontos, está fazendo um bom campeonato, ainda não perdeu, mas assustou na partida contra a equipe do Confiança no primeiro tempo. O time foi terrivelmente incapacitado de dar um chute sequer no gol do adversário. E até eu brincava com você e com o Gleger, né, que nós transmitimos na tela da Band, e eu dizia, olha, não é todo dia que tem pão quente, usando essa expressão popular, porque no primeiro tempo o Confiança vazou a defesa da Ponte uma única vez e teve pelo menos mais umas 4 oportunidades. E no segundo tempo, a Ponte teve uma outra cara e ganhou de virada. Mas não é todo dia que vai acontecer isso. Então é necessário jogar os melhores. O time do segundo tempo foi bem melhor do que o time do primeiro tempo. O que você acha que o Alberto Valentim vai fazer? Ele escala o time do segundo tempo ou mantém o time horroroso do primeiro tempo, uma vez que a Ponte só modificou a sua maneira de atuar a partir das alterações, em Tigrão? Batista, eu escalo, falei aqui em manchete, eu escalo o time do segundo tempo, sem pestanejar. Escalo o time do segundo tempo. Por quê? Porque o time do primeiro tempo não existiu. Ele não existiu. E a alteração de intervalo foi apenas a saída do Emerson Santos e a entrada do Everton Brito. Mas depois, outras alterações importantes foram processadas na equipe, né? Outras importantes alterações foram processadas. Então, eu não sei, no caso do Gustavo, que quando entrou, ele, não é que ele fez um partidaço, mas ele fez com que a Ponte ficasse com a bola mais à frente, porque ele protegia muito, né? E a todo momento a bola estava passando por ali, e ele prendia, ele segurava a onda. Então é muito importante isso daí para um time de futebol, porque ele joga muito com o corpo. E ele acabou incomodando a zaga adversária o tempo todo. Foi um pivô, um típico pivô. Mas se a gente analisar aqui as alterações, né, só para refrescar aí a memória do torcedor que viu o jogo, ou daquele que não viu, por um motivo ou outro, ele tirou Toró, põe o 25. Bom, a primeira que ele fez, para mim a mais importante, tira o Emerson Santos, traz o Everton Brito mais à frente e puxa atrás para fazer um segundo volante, o Serginho. E para mim arrebentou com o jogo. Foi de novo grande destaque no time da Ponte. Então a primeira, Everton Brito no lugar de Emerson Santos. Ora, se deu certo lá, fora de casa, perdendo o jogo, tendo que correr atrás do prejuízo para virar o jogo, por que não daria certo em casa, contra o Anápolis? Essa é a primeira. Depois, ele tira da equipe o Lucas Cândido e vem com o Dudu. Pô, arrebentou com o jogo. Entrou muito bem, mas muito bem mesmo. Aí ele tira o Jean Dias e vem com o Léo Oliveira. Não, essa eu não faria, porque essa já foi para dar aquela segurada básica. A Ponte estava empatando o jogo e ele, acho que entendeu que com um fôlego novo ali pelo lado direito e sem a bola marcando muito, mas chegando como elemento surpresa, que poderia ser útil naquele momento o Léo Oliveira. E o que aconteceu? Quem faz a jogada do segundo gol do Elvis, o gol da virada, foi o Léo Oliveira. Mas não dá para tirar o Jean Dias do time. Não dá para tirar, né? E depois ele tira o Maguinho e vem com o Pacheco. Eu acho que é uma alteração interessante. Dá para começar o jogo com o Pacheco, sim,
porque vem em baixa aí o Maguinho. Então, Everton Brito, no lugar de Emerson Santos, começo com ele. E puxa o Serginho para dar qualidade na saída da bola. Dudu no lugar de Lucas Cândido. Começo também com ele. O Gustavo 25 de começo. Começo com ele também, deixo o Toró para entrar, de repente, para meter correria, velocidade com o time adversário, com o Anápolis já desgastado. Então, a única que eu não faria de início é o Léo Oliveira, no lugar do Jean Dias. A única que eu não faria. Essa eu não faria de início. Mas é um jogador que, toda vez que entra bem. E se contundiu, não vinha sendo utilizado, mas é um jogador extremamente importante e muito tático, o Léo Oliveira. Então, de 5 que ele fez, eu começaria com 4 delas, inclusive na lateral direita. É o que eu penso. Foi quando o time rendeu mais. E aí, vai arriar o Dudu, que não aguenta o jogo todo, Léo Oliveira nele. O Serginho, que veio jogando atrás, e de repente, ele é que alavancou a qualidade de saída de bola da Ponte e a mudança de atitude daquela sequência interminável de passes errados que a Ponte fazia no primeiro tempo de forma irritante. O Serginho deu qualidade. Arriou o Serginho, não está dando para ele. Corrige. Você pode adiantar um pouquinho o Serginho. Claro. E aí você vem com outro volante, escolhe dos atacantes qual que não está rendendo. Então, resumindo em síntese, do time que começou para o time que terminou, eu começaria com 4 alterações processadas no segundo tempo. Everton Brito, no lugar de Emerson Santos, Dudu, no lugar de Lucas Cândido, 25, no lugar de Toró, e Pachecão, no lugar de Maguinho. Ficou claro ou você tem dúvida, Batista? Ficou absolutamente claro, Tigrão. E para você, CH, quais são as alterações que você acha que o Valentim vai fazer? Ou não fará nenhuma alteração? Bom, tem uma coisa que é o que ele faria, ou que eu estou projetando que ele faça, e uma coisa diferente do que eu faria. Então vou começar pela simplicidade das coisas, porque é assim que eu enxergo. 2 jogadores que foram mal, e é verdade, eu estou falando do Lucas Cândido e do Emerson, além do Maguinho, tirando o Maguinho, porque eu acho que a sugestão do Tigrão começar com o Pacheco não é nada mal, porque o Maguinho não vem jogando. Agora, ali na cabeça da área tem que se colocar na mesa um aspecto. Eles estão voltando de contusão, de período inativo. O Dudu tá entrando bem? Tá. Se colocar tá correto? Tá. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É o que eu faria, não é? Eu não volto... Primeiro, o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer? Ele deve voltar o Danilo Barcelos na linha de 3 zagueiros ou de 2 zagueiros. É um jogador de confiança dele. Pode perceber, todas as vezes que o Danilo Barcelos esteve à disposição do Valentim, ele jogou como titular. Talvez 1 ou 2 partidas ele tenha ficado fora. Eu não tenho aqui toda a estatística. Então, eu tenho o back do lado esquerdo, com toda certeza, vai ser o Danilo Barcelos. Isso é uma possibilidade interessante, colocar o Wanderson do lado direito e o Emerson Santos na frente dos dois. Ligado, né? Com uma rotação um pouco acima, porque ele estava muito lento na última partida da Ponte. Não é? E ali podia jogar também com o Dudu. Por que não? Não é? Emerson Santos e Dudu, Elvis, Serginho. E lá na frente eu não mexeria, eu daria mais uma oportunidade para o Toró. Porque apesar de ter entrado bem, o 25, para mim está muito clara a sua fragilidade física. Eu não estou falando de tamanho, porque ele é um cara frágil, ele está fora de forma. Então é até uma temeridade, na minha modesta opinião, começar uma partida com ele. Mas de repente ele é assim mesmo, é o biotipo do cara, ele vai lá, começa o jogo e arrebenta com a partida, tá tudo certo. Eu tenho que responder a pergunta, não é? Eu talvez colocaria, apesar de não gostar muito, mas para tirar o Simon eu até coloco o Danilo Barcelos de começo, que eu acho que é o que ele vai fazer. Agora,
uma coisa tem que ser dita de maneira muito clara. Tem um jogador que está com a senha na mão, como diria o Elicão, o Dudu. Esse cara está com a senha na mão. Ele não é titular, mas nas últimas partidas ele tem entrado muito bem. E eu não estarei surpreso e não está incorreto se ele começar a partida. O restante eu não mudaria absolutamente nada, Batista. E o jogo da Ponte, que venceu de virada por 2-1, Confiança, derrubou o técnico Vaguinho Dias. Caiu o treinador e o auxiliar também, né? O Chiquinho Lima também teve o seu contrato rescindido. Então, para a comissão técnica do Confiança, o jogo foi desastroso. Irritou, né, os dirigentes. Primeiro tempo, Ponte não jogando nada, Confiança poderia ter feito pelo menos 4-0. Não conseguiu fazer. Não conseguiu furar a defesa pontepretana mais do que uma vez. No segundo tempo, aí a coisa se inverteu e a Ponte poderia ter feito pelo menos mais um gol. E aí realmente caiu a comissão técnica do Confiança. 18h36, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. De 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Pontepretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h38, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos
harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê! Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Ô Batista, boa tarde. Boa tarde. Nossa, o Greg, ele falou que joguei com ele no Vitória, não sei o que, não sei aonde. Por que o Greg agora não leva ele lá pra fazenda dele cuidar lá, tirar a vaca lá, ou tirar leite, ou se levar lá pras sandálias Orzínio, leva ela pra lá, abandona. O Greg falou, fez campanha aí o ano inteiro aí pra trazer ele. Eu conheço ele, trabalhei com ele no Vitória. Porque o Greg, na verdade, ele trabalhou com o mundo inteiro. Já jogou bola, até só faltou ele jogar golfe com o Galvão Bueno. Um abraço, Batista. Abraço, muito obrigado. O Gleger trabalhou com o Pastana no Guarani. 2016 e o Guarani subiu para a Série B. Em 2016, ficou 4 anos na Série C. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Aqui quem fala é Paulo Elias de Campinas. Batista, eu tenho reparado que você na propaganda aí do Ponto 10 Restaurante, você coloca que a Boaventura do Amaral é paralela da Moraes Salles. Batista, a Boaventura é perpendicular da Moraes Salles. A paralela da Moraes Salles, que você deve estar se referindo, é a Cônigo Cipião. O ponto 10 fica na esquina da Boaventura com a Cônigo Cipião. A Cônigo Cipião, sim, é paralela. A Boaventura é perpendicular. Tá bom? É isso aí, Batista. Bom programa para você. Um abraço, Paulo Elias de Campinas, novamente. Abraço, muito obrigado, Paulo Elias. Você está absolutamente correto na sua colocação. Boaventura do Amaral, esquina com a Cônigo Cipião. E a Cônigo Cipião é que é a paralela da Moraes Salles. É que a entrada do ponto 10, onde tem o estacionamento na frente, é justamente nessa rua, que é a paralela da Moraes Salles. Mas muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Mais um. Boa tarde, equipe. Boa tarde, Batista. Minha opinião sobre o Guarani é o seguinte. Todo esse elogio da triangulação de bola, legal, tá funcionando. Tem uns passes legais ontem que chega até a empolgar, né? Time que consegue dar 3, 4 passes aí correto, é legal. Porém, a zaga falha demais. Então precisa fazer uma correção urgente na zaga. Colocar zagueiros ali mais seguros, né? Série C não precisa ser tão técnico. Tem que ser o cara valente ali para tirar as bolas. E no ataque, a gente está sem finalização, né? Precisa achar a gente ali com poder de finalização, com aproveitamento de gols, né? E cruzar mais as bolas nas áreas. Os laterais não estão cruzando. Então,
Minha opinião é essa. Mais um. Fala, Batista. PH, Tigrão, que é o Jorge Sumaré. Aí vai sair. E vivendo o primeiro tempo horrível do Guarani ontem. Esse time jogando covardemente dessa maneira vai cair para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não vi o segundo tempo, mas pelo que eu tô vendo que vocês estão comentando aí, foi horroroso. Pior que o primeiro. O goleiro nosso, primeiro gol, o cara bateu uma falta, parece que deu um nocaute nele. Cruzado logo de direita. Ele ficou abobaiado, ficou tonto. O cara veio e fez o gol. E eu acho, com esse time nosso, pode vir o melhor treinador e não vai dar certo. Tudo bem que escalam errado. Isaac, pra mim, é reserva no time meu aqui de Sumaré, aqui, que disputa a 1ª divisão. Entendeu? E nem paga gasolina pra ele, não. Se ele quiser, ele vai vir com o dinheiro dele. É isso. Um abraço, é o Jorge Sumaré. Abraço, Jorge, muito obrigado. Tá realmente chateado o Jorge. Realmente, né? O que fez o goleiro Andrei Ventura foi um negócio circense. Aqueles circos mambembes, lona furada. Inclusive na frente tem sempre um cachorro magro aparecendo as costelas. A dificuldade desse pessoal é infinita. E foi isso que aconteceu, né? Um espetáculo muito horroroso. Foi terrível. Não só no lance do gol, mas também naquele lance onde ele tentou tirar uma bola, deu um chutão e errou. A bola subiu, voltou, e aí ele tentou chutar de novo e caiu todo esparramado. Que coisa horrorosa! Não dá para entender o que é que ele tentou fazer no gol que o Guarani tomou. Que o cara cobrou a falta e todo mundo sabe, né? Que o cara vem, cobra direto, ou o goleiro sai dando um soco ou espalma pela linha de fundo. E aí ele foi na bola, não sei o que ele tentou fazer, não consegui entender o que é que ele tentou fazer. Ele foi na bola, não sei se errou o tempo, o que aconteceu. A bola foi no travessão e voltou, aí o Esquilo pegou e deu um coice. Guarani tomar gol de coice também é dose, hein? Faltou cobertura. Não estou aqui isentando o goleiro, hipótese alguma. Falhou terrivelmente, bizonhamente, um espetáculo circense, mas também todo mundo olhando, a zagueirada olhando, ninguém compareceu, pelo menos para tentar sujar o jogo do time do Caxias. Não teve ninguém, uma viva alma, todo mundo demenciado, o time do Guarani pasmado lá dentro da área e vendo o Esquilo coicear a bola e aconteceu o primeiro gol. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal da equipe de esportes da Band Campinas. Eu sou o Carlos aqui do centro. Batista, eu queria saber a opinião do Tigrão aí, se ele fosse diretor de futebol do Guarani, presidente, alguma coisa, se ele contrataria um jogador lá do Japão, tá? E nem no banco o rapaz fica, então eu não tô entendendo, Tigrão. O raciocínio desses caras, né? Contratar um cara, trazer e nem ficar no banco. Quer dizer, então ele não serve, né? Se ele não tá ficando nem no banco é porque ele não tem condições nem de disputar como reserva. O que você acha disso, Tigrão? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Abraço, amém, fica com Deus também.
E aí, Tigrão, acompanhou aí o raciocínio do nosso ouvinte? Claro que acompanhei. Ele tem absoluta razão. Eu também não entendi até agora. Não, porque é veloz, porque teve em todas as categorias de base da seleção japonesa, porque faz a meia e faz a beirada. Mas se ele faz tudo isso, esse time com tantos problemas, para não falar outra coisa, por que o cara não é nem relacionado? Eu também não entendo. Você está me pedindo uma explicação que eu peço aqui em público. E o cara que trouxe já não dá mais para ser cobrado. Já foi embora, já foi demitido, que é o Pastana. Alguém do Guarani referendou. Por isso que eu disse agora há pouco que não adianta também centrar todo o fogo em cima do Pastana. Se deram a chave do estádio para o Pastana, foi um grande equívoco. Mas eu acho que é uma administração compartilhada. Por isso é que é conselho de administração, né? São 7, acho que agora 6. Teve uma renúncia. Mas e aí? Ninguém cobra o... mas agora ele foi demitido. Tudo bem. E o que é que vão fazer com o Takahashi agora? Vai devolver o Takahashi? Então, não é só o Pastana. Se ele estava com carta branca para fazer tudo, já é um erro gravíssimo do CA. Se não houve uma troca de informações e um debate em torno da contratação do jogador, com a última palavra sendo do CA, já tem coisa errada. Já tem uma inversão de valores. O executivo de futebol ele é responsável pelo departamento de futebol, mas ele tem que dar satisfação para alguém. E alguém tem que assinar na última linha, depois dele. Ou dizer, não aceito, não quero. Então você está coberto de razão, eu também não entendo não. E espero um pronunciamento do colegiado que dirige o Guarani, do presidente, que são pessoas idôneas, sérias, que estão aí imbuídas da melhor das boas intenções, mas na verdade tem alguns fatos como esse daí que são verdadeiras aberrações administrativas e até de falta de conhecimento a respeito da matéria. São 18h51. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas. Ou então você também pode contar com uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 18h53, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da terceira rodada, jogando no sul do país, o Guarani perdeu para o Caxias pelo placar de 2-0. Anápolis e Floresta empataram pelo placar de 0-0. Após 3 rodadas, o Londrina é o líder com 7 pontos, mesma pontuação de Ituano, Maringá, Ponte Preta que ocupa a 4ª colocação e o Brusque. O Guarani é o lanterna, único time que ainda não pontuou nesta Série C. Próxima rodada, a 4ª rodada, no sábado às 5 da tarde tem ABC e Ituano, no mesmo horário Maringá e Confiança, 7h30 Tombense e Itabaiana, Ponte Preta e Anápolis. No domingo, 4h30 Ipiranga e CSA, Floresta e Retrô, às 7 Guarani e Botafogo na Paraíba, no mesmo horário Náutico e Brusque. E na segunda, 7h30 São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Série B também no seu início de competição, nós tivemos ontem no fechamento da 5ª rodada, a vitória do Goiás sobre o Botafogo de Ribeirão pelo placar de 1-0 fora de casa. Avaí lidera com 11 pontos, o Cuiabá é o segundo colocado também com 11 pontos. Hoje é dia de Copa do Brasil. Vai começar a terceira fase da Copa do Brasil com os seguintes jogos. Às 7 da noite tem Inter e Maracanã do Ceará, Retrô e Fortaleza. Vamos ter ainda às 7h30 Maringá e Atlético Mineiro, 9h30 São Paulo e Náutico, além de Fluminense e Aparecidense. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h58.
Maurício Martins. Batista, sou sobrinho de Ismar. Jogou no Guarani e Ponte Preta, faleceu hoje aos 96 anos. Também sou sobrinho do Dorival, Guarani. Os dois são os jogadores mais velhos vivos de Campinas, Ponte Preta e Guarani. Sepultamento será amanhã no cemitério da Saudade, às 10h30. Ismar também jogou no Noroeste, Vasco, Botafogo, era irmão de Aldemar, zagueiro do Palmeiras. Dizem que era o melhor marcador de Pelé. Abraço, Maurício Martins. E aí, Tigrão, conhece Ismar? O ouvinte está informando que ele morreu, jogou no Guarani, Ponte. Ismar Martins é o nome do ouvinte. Aliás, desculpa, Maurício Martins, o nome do ouvinte. E ele está noticiando o falecimento, ele é sobrinho do Ismar. Conhece Ismar? Só de nome, né, Batista? Marcou época, sim. É muito conhecido do pessoal mais velho. Eu não vi jogar o Ismar. Não tive o prazer, o privilégio. É muito lá de trás. Você vê mais de 90 anos, né? 96. 93 anos. Então... 96. 96. 96? Sim. Então, ele é nascido em 1930, né? Digamos que ele tenha jogado até 30 anos, 1960. Se ele jogou até 30 anos, que na época dele ninguém jogava até 30 anos, parava todo mundo antes. Mas otimistamente, se ele tiver jogado até 30 anos, eu tinha 3 anos de idade, então não vi o Ismar, mas já ouvi muita gente da época, ou muita gente um pouco mais velha que eu, que teve a oportunidade de vê-lo em ação, dizendo que Ismar jogava muita bola realmente. E ele é irmão de quem do Palmeiras que você disse aí? Ele falou que era irmão do Aldemar, zagueiro do Palmeiras, que, segundo o que ele ficou sabendo, era o maior marcador de Pelé. Aldemar, zagueiraço do Palmeiras, verdade. Também ficou, aliás, muitos jogadores, como o Pelé era muito grande, quando às vezes o Pelé não fazia um estrago gigantesco, aí ficava como o para-rei, né? Esse é o para-rei, esse é o Roberto Dias, tinha essa fama, o Luiz Carlos Galvo, ambos lamentavelmente já falecidos, também tinha essa fama, né? O Dias do São Paulo e o Luiz Carlos do Corinthians, esses eu vi jogar, né? O Heraldo do Guarani, também, o Heraldo já nos deixou também, eu espero não estar enganado, estava muito mal o Heraldo, parece que já nos deixou. Alguém aí que conhece o Heraldo, daqui a pouquinho vai ligar aí que conheceu o Heraldo, alguém da família, mas eu acho que o Heraldo, que eu inclusive conheci pessoalmente, também tinha essa fama de ser um para-rei, de marcar muito bem o Pelé. E o Aldemar do Palmeiras talvez tenha sido o mais emblemático, baita de um jogador, eu nem sabia que era irmão do Ismar, que atuou na Ponte, no Guarani, no Vasco, no Noroeste, entre outras equipes. É isso aí, Aldemar Santos. Jogou aí na década de 1950 e era o melhor marcador. Segundo o que ficou sabendo aqui, o sobrinho, né? Era o maior marcador do Pelé. E o ouvinte Laco está dizendo que Ismar Nascimento, Rio de Janeiro, começou no Vasco, era a ponta esquerda. E era realmente, e jogou muita bola no Bugre e na Macaca. Abraço para você, Laco, obrigado aí pela informação. Por isso que eu disse que eu não vi jogar, né, Batista? Não vi. O Aldemar não foi só década de 50, jogou na década de 60 também. Porque se fosse só na década de 50, teria marcado muito pouco o Pelé, né? O Pelé apareceu para o futebol em 57. Mas Aldemar também formou na década de 60 aí, durante muito tempo com a camisa do Palmeiras. Agora o Ismar atacante, né? Ismar atacante,
O Ismar é um jogador assim, muito conhecido pelos mais veteranos aí, alguns que o viram atuar. Mas o Aldemar, esse zagueiro clássico, zagueiro de ótimo posicionamento, eu não sabia que eram irmãos, para mim uma grata surpresa. Aldemar Santos, que morreu atropelado aos 45 anos em 21 de janeiro de 1977. Lamentável, uma pena, mas morreu jovem, um garoto, né? 40 e poucos anos, atropelado, uma tragédia. Isso aconteceu com Roberto Pinto, que formou no time campeão da Ponte, o Expresso da Vitória, né? Em 1969. Roberto Pinto era o 10, veterano já para o futebol, mas muito jovem. E aí de cá era o 8, de cá surgiu, né, na base da Ponte, em 66, 67, nessa faixa aí, e em 69 já era um grande destaque da equipe, mas o cara que pegava a bola e botava embaixo do braço e erguia o outro braço com a mão espalmada e dizia, pera aí que eu vou conversar agora com vocês a respeito do jogo. Calma aí, molecada, o buraco é mais embaixo. Esse era Roberto Pinto. Também eu só fiz o link, porque Roberto Pinto, também carioca, morreu atropelado no Rio de Janeiro, logo depois de ter encerrado a carreira, ou alguns anos depois. Uma pena, Roberto Pinto baixinho, alguns torcedores da Ponte carinhosamente o chamavam de mosquito elétrico. E Roberto Pinto era sobrinho de Jair Rosa Pinto, uma lenda do futebol brasileiro. O time da Ponte, não esse do Ismar, né, que eu posso, aí é pesquisa, mas o que eu vi jogar, o Ismar eu não vi, infelizmente, gostaria de ter visto, mas o time que tinha o Roberto Pinto, que teve a mesma sina, o mesmo drama aí, né, de perder a vida dessa forma, como o Aldemar do Palmeiras, o time era Wilson, Nelson, que é o Nelsinho Batista, Samuel Araújo e Santos, o Santinho, que também faleceu aí já há algum tempo, recente. Teodoro e Roberto Pinto, olha ele aí, Teodoro 5, Roberto Pinto 10, Alain, Dicá, Manfrini e Adilson Preguinho. Esse time foi o campeão, com algumas alterações, às vezes entrava de Jair, né, como atacante, enfim, tinha algumas variações aí. Mas o time base que depois disputou o Paulista de 70 e foi vice-campeão é esse daí, com o Roberto Pinto. Só para matar um pouquinho de saudade aí, mas até dessa época aí, do final, do meio da década de 60 para frente, eu me lembro de boa parte de todos os times de Campinas e de outras partes do futebol brasileiro, de outras localidades. Agora, da época do Ismar, infelizmente, eu era muito criancinha e não me lembro realmente absolutamente nada, mas a referência ou as referências que recebi de pessoas mais idosas, pessoas mais experientes, foram as melhores possíveis. Que Deus o tenha em bom lugar. Ismar, 96 anos, que maravilha, viveu muito bem e realmente todas as notícias da época dão conta de que foi um grande jogador. Mais um ouvinte no ar. Boa noite aí, Batista e amigos da Bandeirantes. Olha, aqui é Sérgio das Paineiras, um absurdo, cara, essa justiça trabalhista. Devia chamar injustiça trabalhista. Um absurdo, cara. O pessoal fala o que quer, joga no ar lá 600 pau, eu acho que é dinheiro de a Ponte Preta, cara. Veja, tem jogador aqui que não jogou nada, ele também não jogou nada. Entra na vala comum, eu não pagaria nada, entra na fila, cara. Tá? E enquanto não mudar isso aí na justiça trabalhista no Brasil, continuaremos sendo um país de terceiro mundo, sem gerar empregos suficientes para a população, devido a isso aí. Você vê, o cara jogou 3, 4 jogos aí, já tá querendo receber 600 pau. Ah, você tá de brincadeira, né? Isso aí é absurdo. Não paga não, viu? Deixa esse... Ou melhor, faz um contrato com ele. Na hora que ele estiver jogando no Barcelona, a Ponte acerta ele. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Wilson demais. Com relação a quem foi melhor, Elvis ou Cajá, o Cajá teve muito mais conquista pela Ponte Preta do que o Elvis. Aliás, que os elencos que o Cajá jogou eram melhores que o do Elvis.
O Elvis Clube sai porque é a melhor desses pernas de pau que tem aí. E a melhor do time que teve contra a Confiança foi contra o Serginho, que passou para o segundo volante. Que tem bom passe, sabe sair jogando, agride, é vertical. Enquanto os outros brucutus só desarmam e desarmam mal, aí pega pior ainda. Um abraço, isso demais. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, mas eu não entendi. Vamos mandar o Pastano embora, mas o time que ele montou vai ficar aí. Aí vai adiantar o quê? Será que esse povo que tá chegando vai ensinar esse bando de pé de rato a jogar bola? Se conseguir, beleza. Mas eu não sei não se alguém dá jeito nesse time. Um abraço e avisa pro pessoal aí o que é áudio curto, viu? Tem uns que parece o Fidel Castro fazendo discurso. É isso aí, né? Ou o Brizola também, que eu vou te contar, hein? Fazia cada que ele discurso me poupou, hein, Batista? Interminável. Oi, Ainda Tigrão. bem que ele me poupou, né? Porque ele podia falar, pô, esse cara manda um áudio aí, parece o Tigrão comentando. Aí seria muito pior, né, o Tigrão? Mas não, pior não, pera aí, pô. Pior não, eu só disse que ele podia ter me dado uma cutucada, mas eu não mando áudio para participar do programa. Eu sou eu sou um semi-assíduo participante, comentarista do programa. O semi-assíduo, agora ficou ruim o negócio, hein? Pra você ver a que ponto chegamos, né? Eu sou uma espécie de Marajá português. Eu tenho 10 empregos e um salário. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite, tudo bem? Ô, Batista, eu acho que aos poucos a ficha do Valentim vai caindo, que a retranca dele não dá resultado. É o terceiro jogo que ele abre mão da retranca e consegue o resultado. Foi assim contra o Figueirense, foi assim contra o Retrô, e domingo foi pior ainda a retranca dele. Então, que nem o Valdemir falou, e eu concordo plenamente. Recua o menino lá, o Pedrinho, o Serginho, para jogar de volante, de segundo volante. Ele é muito bom. Ele não erra passe. Ele é rápido, tem visão de jogo e marca. Ele é articulador. Ele é um segundo volante barra meia. O Elvis um pouco na frente dele, atrás dos dois atacantes. O time é esse, sem retranca. Espero que ele escale o time sem retranca desde o primeiro tempo. Porque é o terceiro jogo que acontece isso, e ele já viu que no segundo tempo, até que ele está mexendo no intervalo. Tá vendo o jogo, né? Porque tem uma maneira de mexer os 15 minutos, tá mexendo no intervalo. Tá vendo que o jogo não tá fluindo, mexendo no intervalo. Se continuar assim, a ponte vai crescer muito e vai para as cabeças. Um abraço a todos, Avelar de Hortolândia, por todos os sonhos e todas as lutas. Abraço, Avelar, muito obrigado. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Boa noite, Batista. E a equipe achava que os dirigentes do futebol brasileiro não seriam capazes de tanta falta de responsabilidade com a seleção. Trocar a camisa azul de tanta tradição e história por uma vermelha sem referência nenhuma com a Canarinho. Nosso futebol está cada vez mais ladeira abaixo. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Quando você acha que não é mais possível ir para baixo, você percebe que o poço não tem fundo. Sempre é possível ir um pouco mais para baixo. Há uma silenciosa tragédia em curso. Os mais atentos estão observando. É um
são paixões inúteis, fanatismos estéreis, que consomem a alma. E o pior, acabam ditando regras, indicando caminhos. É uma coisa realmente absurda, porque acaba desviando daquilo que realmente interessa. É a adoração do supérfluo. Qual é o grande problema do futebol brasileiro? Não é camisa, não é mudança de cor de camisa. E aí o foco é no caminho errado. E enquanto isso, a verdadeira preocupação vai ficando de lado. Ou é incompetência, ou é falta de capacidade, ou então é proposital. Muda-se o foco para não aparecer aquilo que realmente está indo para o buraco, está indo para o vinagre, ladeira abaixo. Então cria um factoide para poder mudar aquilo que realmente está acontecendo e que é terrível e que está levando para o abismo. Se for isso, é uma obra de inteligência para encobrir a incompetência, a falta de capacidade e a imperícia nos destinos daquilo que é a paixão nacional, que é a seleção brasileira. Agora, se for incompetência, se é amar o supérfluo, aí realmente há necessidade de se ter aqueles que gostam, né? Aqueles que amam, de se ter uma voz que se levanta. Galvão Bueno, no programa desta segunda-feira, ele levantou uma voz. É um cara que tem uma voz importante, mas não basta somente uma voz. Aqui nós também falamos a respeito do assunto, mas estamos no âmbito regional, local e regional. As vozes nacionais precisam se manifestar. E aí essa pressão pode dar resultado, porque não se mexe numa tradição tão forte quanto é a camisa da seleção brasileira. Isso aí está atingindo diretamente o coração do povo. São 19h16, vamos aos temas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião. Vamos ao tema número 1, preparado pela produção para hoje. O acordo entre Carlo Ancelotti e CBF para que o italiano assuma o comando da seleção brasileira está avançando. No entanto, 2 fatores preocupam o treinador: a segurança no Brasil e a instabilidade política da CBF. As conversas foram conduzidas pelo empresário Álvaro Costa e Diego Fernandes, na Espanha, com contatos diretos à distância entre Edinaldo Rodrigues e o próprio treinador italiano. A expectativa da CBF é que Ancelotti se despeça do Real Madrid depois da última rodada do Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio, e chegue ao Brasil no dia seguinte. Tema 2. O Conselho de Orientação do Corinthians recomendou a reprovação das contas apresentadas no primeiro ano de Augusto Melo. Por 16 votos a 1, o órgão também sugere o afastamento do presidente por gestão temerária. Em parecer emitido nesta segunda-feira, o Conselho apontou um aumento do passivo de 820 milhões de reais. Em outro trecho do documento, o órgão usa o termo endividamento para se referir a este valor. Porém, o aumento da dívida foi menor, da ordem de 600 milhões de reais. Pauta 3. O Manchester City definiu Gabriel Sara, do Galatasaray,
como um de seus principais alvos para a próxima janela de transferências. A equipe inglesa já contatou os representantes do atleta, que tem 25 anos, nas últimas semanas, e o perfil do jogador é bem cotado internamente no clube. Revelado pelo São Paulo, Gabriel Sara se destacou pelo tricolor em 2020, onde foi peça-chave da equipe na boa temporada feita no Brasileirão daquele ano. Em seus primeiros passos na Europa, o jogador se tornou estrela do Norwich ao longo de 2 temporadas com a equipe inglesa. Com o destaque, o meia foi contratado pelo Galatasaray da Turquia no início da temporada. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O Batista, eu vou dar uma informação. Na verdade, não é minha, a informação é do GE. E a manchete é a seguinte: Real Madrid dificulta a liberação e emperra certo o acerto entre Carlo Ancelotti e CBF. Resumindo, o Florentino Pérez ficou sabendo que as partes estão conversando e do interesse da seleção brasileira no atual treinador. Está tudo definido, aliás, está definido. No final da temporada, ele vai provavelmente, num comum acordo, deixar o Real Madrid. Muito bem. Só que o Carlo Ancelotti não abre mão da multa. O contrato do Carlo Ancelotti vai até o meio do ano que vem. E aí, se a CBF quiser realmente o Carlo Ancelotti, segundo a publicação, vai ter que pagar a multa, né, pro Carlo Ancelotti. Então ele já está negociando com a CBF, mas vamos combinar, Batista. Eu não sei se a CBF tem bala para pagar 1 ano de contrato do Carlo Ancelotti. Vamos aguardar. De repente, isso pode ter emperrado o acerto entre Ancelotti e CBF. É o jornal Marca da Espanha, publicação feita agora há pouco, está dizendo que o negócio melou. Mas o motivo alegado pelo jornal, né, pela informação do jornal, é uma proposta da Arábia pelo Ancelotti. E aí o contrato é bem mais longo, não é um contrato curto e, portanto, o Ancelotti, segundo o jornal Marca, não vem mais para a CBF. Então, é a segunda tentativa frustrada do presidente da CBF. Vamos lá, Tigrão, qual é a notícia aí que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Será que é uma decisão política? Alguém querendo derrubar gratuitamente ou por interesse em assumir o lugar da oposição, querendo derrubar o Augusto Melo? Ou será que tem alguma dúvida numa votação de um conselho de orientação? Para mim essa é nova, hein? Tá aqui, ó. Conselho de orientação. Isso aí para mim é coisa para o Conselho Fiscal e Deliberativo, se for o caso. Conselho de orientação. Quem são os membros do Conselho de orientação? A gente precisaria mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas com um score deste tamanho, 16-1, será que tem política no meio? Ou é uma goleada tão acachapante que não deixa margem a nenhuma dúvida de que na atual gestão do Corinthians existe sim a caracterização que, por estatuto, pode provocar o impeachment, chamada a cláusula de
prática de gestão temerária. Será que tem dúvida? 16-1 e mais nada. Ouvinte André, origem do nome Brasil. Pau, Brasil, cor vermelha, significado Brasil vermelho, como uma brasa. Então faz mais sentido o Brasil ter camisa nas cores vermelha. A nossa segunda camisa depois da branca foi vermelha em 1917. Mas saber qual foi a camisa, sem ser a branca antes da azul, da amarela, foi vermelha. Ô André, o mundo conhece o Brasil pelas suas conquistas, o único país que ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, com as cores, camisa amarela número 1 e a camisa azul, a segunda camisa. Ninguém conhece o Brasil por ter vestido uma camisa vermelha em 1917. Quer dizer Desculpa, entendo, pau-brasil, vermelho, os cambal. Agora, existe uma história por trás de uma camisa amarela e uma história por trás de uma camisa azul, né? E será que é vermelho mesmo? Bom, eu não vou discutir pau aqui, né, Batista? Não é muito a minha praia, não. Agora, tá bom, pau Brasil é vermelho, a camisa vai ser vermelha porque o nome Brasil vem do pau Brasil. E a parte preta da camisa, será que é porque o pau pegou fogo? Sei lá, não. E ainda diz que vai ter uma inscrição do Michael Jordan. Pois é. Centroavante da seleção brasileira em 1950. Você não viu, Bati? Michael Jordan. Jogou muito, revelado pelo Vasco. Começou lá no São Cristóvão, mas profissionalizou no Vasco. Michael Jordan. Isso é falta de cultura esportiva, Batista. Você não conhecer o centroavante titular da seleção brasileira de 1950. Onde é que nós vamos parar, hein? E agora na lata. Responde na lata. Santos acerta com Kleber Xavier para ser o novo técnico e o auxiliar. Será o filho do Tite, Matheus Bach. E aí, CH, o Peixe acertou na contratação? Ô Batista, deixa eu dar uma informação, que essa marca que supostamente a marca Jordan vai estampar o seu logotipo na camisa da seleção brasileira é de propriedade da Nike, tá bom? É só um braço da empresa, para deixar isso claro. Ô Batista, eu acho que acerta. Em entrevista recente, o Neymar disse com todas as letras: o maior treinador que eu trabalhei foi Tite. A linha do trabalho dessa comissão técnica que está chegando no Santos é muito parecida. Eu não tenho informação, é uma dedução. Eu acho que o Neymar participou dessa contratação e escolha e eu acho que o Santos está correto. E você, Tigrão, o que achou aí dessa contratação Kleber Xavier? Kleber Xavier e o Matheus Bach, né? Exato. Então, o Santos está levando... tudo bem, tem a filosofia do Tite, o Neymar gosta do Tite, mas eles sempre foram auxiliares, né? Qual a pressão que eles receberam? Qual time que eles treinaram como treinadores? Que eu me lembro, nenhum. Acho que erra o Santos, vai botar os caras numa baita de uma fogueira e é uma aposta. Eu acho que o Santos, na zona de rebaixamento, não está no momento... não está, neste instante, né, em condições de fazer a aposta. Para mim é uma aposta. Pode dar certo. Como toda aposta, às vezes você ganha, às vezes você perde. Mas para mim é uma aventura. Vamos lá, Tigrão. Se ganhar a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti será o maior técnico da história do futebol. Você concorda com essa afirmação ou não? Claro que não. E para você, CH? Essa é uma discussão muito interessante. Em termos de título, ele, se ganhar um título com a seleção, ele ganha simplesmente
todos os títulos possíveis de um treinador de futebol. Mas existem, para mim, outros técnicos mais interessantes e competentes que ele. E para finalizar, CH, você deu a informação do Jordan, mas a sua opinião, que você aprova a camisa vermelha no uniforme, a inscrição do Michael Jordan? De jeito nenhum. Mexer com a tradição do futebol brasileiro, da história, é só na cabeça desse presidente da CBF, que é um político paraquedista. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Já me antecipei aqui. Para mim, tem um nome: aberração política. E atenção, vamos ao sorteio. Você que participou, mandou para cá a sua participação, preencheu o formulário. Olha aí, Reginaldo Maguini Júnior. Parabéns, Reginaldo, 19, o código de área e o número 99845 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Ganhou um par de ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns ao Reginaldo. Abraço para o Tigrão e também para o CH, porque na sequência, vem aí, você vai curtir aqui, tem São Paulo e Náutico. São Paulo e Náutico. É isso aí, valeu, gente. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Horas 31 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta terça-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate, vamos juntos até as 9 da noite, pré-jogo de São Paulo e Náutico, Copa do Brasil.